podcast Bastidores da Política, hoje tenho o prazer de receber o jornalista Luciano Somenzari. Luciano, que hoje é assessor parlamentar do deputado Maurici, aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa. Luciano, obrigada pela sua participação. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui, participar do programa. E vamos em frente aí para falar sobre a Assembleia e a nossa profissão, né? Nossa jornada aí de muito tempo já. Luciano, você já tem quase 40 anos de carreira. Começou no jornalista político na extinta Gazeta Mercantil, isso na virada do milênio. E hoje está como assessor parlamentar aqui na casa. Qual que é a diferença entre estar dos dois lados, colhendo a informação e dando a notícia? Ou até mesmo restringindo a notícia? Bom, nós, os jornalistas, os nossos coleguinhas, têm aquela velha frase de dizer do lado do balcão e do outro lado do balcão, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar de um lado do balcão e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar do outro lado do balcão. Tem bastante diferença, mas também tem muitas semelhanças, porque a notícia, a rigor, ela é a mesma, né? E tanto para quem está apurando, como quem está oferecendo, vamos dizer assim, um lado da notícia. A diferença é que quando você está trabalhando do lado de cá do balcão, ou seja, quando você não está trabalhando na redação, a tendência é você selecionar melhor as notícias para poder transmiti-las ao repórter que está atrás dos fatos, né? Isso não quer dizer que você vá distorcer ou, enfim, transformar a notícia de maneira que ela não seja a realidade dos fatos. Mas, de toda maneira, é uma peça importante, é um papel muito importante o assessor de imprensa, o jornalista que está trabalhando no poder público, para poder, vamos dizer assim, abrir as portas para o repórter e facilitar, de uma certa maneira, a vida dele na apuração dos fatos. Então, tanto um lado como o outro tem fundamental importância nesse universo de apuração e de busca da notícia e da verdade dos fatos, né? E trabalhar em época de internet é bem diferente em comparação a décadas passadas? Mudou muito, mudou bastante. Eu, felizmente ou infelizmente, não sei, tive a oportunidade de, desde o começo, acompanhar a evolução, a introdução do mundo digital no jornalismo, né? E a sua evolução até aqui, né? E isso transformou muito a maneira de se fazer jornal, a maneira de se fazer jornalismo, né? Eu digo jornal, mas eu estou me referindo aí a todos os meios de comunicação, né? Jornal, rádio, televisão e tudo mais. Eu diria, vou aqui cometer talvez aqui eu diria que piorou a maneira de se noticiar os fatos com as mídias digitais. De uma certa maneira piorou porque existia antigamente um filtro, na melhor acepção da palavra, do profissional que editava e escolhia as notícias de interesse público. Hoje não existe mais filtro nenhum. Então não passa por a notícia, o fato, ou o não fato, que acaba virando fato, na maioria das vezes, não passa por nenhum filtro de um profissional que conhece a técnica e a metodologia adequada e necessária para poder transmitir ao grande público aquilo que é fato e aquilo que não é fato. A consequência disso, drástica, é que muitos acontecimentos que não têm nenhuma relevância pública, não interfere diretamente na vida do cidadão, passa a ter uma dimensão muito maior do que ela realmente tem que ter. Dê um exemplo. Fofoca, por exemplo. O que é a fofoca de uma determinada celebridade, entre aspas, ajuda ou interfere na vida do cidadão comum? Não que a fofoca nunca não existisse antes no jornalismo, sempre existiu. A questão é que hoje a dimensão da fofoca e de outros aspectos que não têm relevância pública ganham uma dimensão muito maior do que realmente tem que ter. E isso também na vida do político.
de um parlamentar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa maneira de misturar entretenimento com notícia piorou muito a qualidade do jornalismo. E o entretenimento no sentido de ter a audiência amplificada. E a audiência hoje, no mundo digital, é a quantidade de cliques que o internauta faz para poder para escolher aquilo que ele tá absorvendo, consumindo. E como você disse no início, estando do outro lado do balcão, há um ano aqui na Alesp, na Casa do Povo, assessorando o deputado Maurici, você já sentiu isso? Já percebeu isso? Já, algumas vezes. Essa questão da falta de filtro? Sim. A maneira como se noticia os trabalhos da Alesp passa muito por isso. Então, o que dá mais audiência do ponto de vista... Eu estou falando de maneira genérica, mas o que dá mais audiência nas mídias digitais com relação ao trabalho da Alesp? É o bate-boca dos deputados no plenário, por exemplo. Dependendo do assunto, é importante, né, essa disputa mais acirrada, ok, isso faz parte do processo. Não existe política sem conflito. Acontece que o bate-boca... por parte dos próprios deputados, e muitas vezes, acaba extrapolando determinados níveis para efetivamente causar impacto e dar mais audiência nas redes digitais. A própria maneira como muitos deputados se posicionam ali no plenário, ou nas entrevistas que concedem, ou nos seus próprios canais de redes digitais, né? Tem uma postura diferenciada visando aumentar o número de cliques nas páginas ou nas redes deles. Ou de cortes durante um discurso. Exatamente. Uma fala no plenário. Sim, exatamente. E aí, nesse caso, né, o que é privilegiado? Não é o fato em si, o trabalho, o projeto ou a importância daquele tema em questão. O conteúdo. O conteúdo, mas a forma de como ele se posiciona, ele ou ela, né? Se posiciona diante das câmeras ou do microfone para repercutir melhor nas redes sociais. E como foi o seu trato ou o seu primeiro trabalho com o deputado Maurici aqui na casa, a partir do momento que você foi convidado para assumir a assessoria de comunicação dele? Bom, ele me chamou para trabalhar, né? Agora nessa segunda legislatura dele. Ele já era deputado antes, foi reeleito. E ele estava montando o departamento de comunicação, o setor de comunicação do mandato. E ele me chamou para coordenar. Eu já tinha trabalhado com ele algumas outras vezes, né? Eu tenho uma relação bem próxima com o deputado Maurici. Então, para mim foi tranquilo. E a tarefa que ele me deu foi, olha, a gente precisa estruturar o setor de comunicação, incluindo as mídias digitais, que hoje são fundamentais, né? Para divulgar os trabalhos e as ações que ele, Maurici, que a bancada do PT também faz, e a oposição de uma maneira geral. E foi o que eu comecei a fazer, foi o que eu tenho feito, né? Eu acho que o trabalho da estruturação ainda não está terminado, né? Embora tenha passado um ano, mas, na verdade, eu estou aqui muito mais aprendendo sobre parlamento e sobre assessorar parlamentar, do que ir ajudando ele, evidentemente, a fazer essa estruturação, mas eu sou muito mais um aprendiz do que um profissional aí mais completo dentro dessa área. E você é um profissional com tanta expertise, como é que é o trato com os demais assessores de outros partidos? Olha, aqui na Assembleia é super tranquilo, né? Vamos dizer assim que o trabalho nos bastidores, ele pelo menos é o que eu percebo, né? Ele é bem tranquilo. Principalmente com os outros assessores da bancada da oposição, da bancada do PT também, né? Aí assim, tenho muitos amigos, enfim, pessoas que já trabalharam em outros lugares, que já faziam contato comigo anteriormente, então é muito tranquilo. Eu acho que a relação entre colegas jornalistas, ela é mais leve, eu tenho a impressão. Porque
todos conhecem o trabalho como mesmo é feito. Sendo situação oposição, partidos distintos. Mesmo sendo situação e oposição. É como acontece na rua, né? A guerra de audiência é na frente, né? Isso. À frente das câmeras. Exato. Mas não atrás quando nós estamos reunidos e passando os perrengues dia a dia. Exatamente. Então, eu acho que é bastante tranquilo. Eu acho que tem muita camaradagem, vamos dizer assim, entre nós colegas jornalistas, né? Tem muita ajuda mútua. Quando tem que ter o conflito, quando existe ali o embate, ok, isso é parte do jogo. Mas, no geral, é bastante tranquilo, eu acho. Luciano, você disse que foi contratado, convidado para reestruturar a comunicação do gabinete do deputado Maurici. O que você já efetivou em um ano? E quais são os projetos aí a médio prazo? Uhum. Bom, com a ajuda de uma equipe, que eu não sou sozinho, tenho as pessoas que trabalham comigo ali, que são bastante solistas e competentes, vamos dizer assim. Nós organizamos toda a rede social do deputado Maurici, Instagram, Facebook, canal do YouTube, enfim, WhatsApp, grupos de WhatsApp, tudo isso está já está bem estruturado. Eu comecei também a organizar o trabalho de assessoria de imprensa, que é justamente o contato que o gabinete tem com a grande imprensa, com a grande mídia, jornais, rádios, TVs. Né? É um trabalho que ainda está bastante no começo, mas que esse ano possivelmente vai ser bastante ampliado. Começamos a estruturar programas para as mídias digitais, a própria relação do deputado com a TV Alesp, com a rede Alesp, que é um espaço extremamente importante que os parlamentares têm para falar dos seus projetos, para fazer as suas análises, as suas opiniões. Então tem um constante contato entre o nosso gabinete com a rede Alesp nesse aspecto. Enfim, tem aí uma quantidade grande de trabalhos, né, que a gente faz. Estruturamos também o serviço de produção de conteúdo, artigos, sobretudo artigos de jornais, para serem distribuídos para os jornais que se interessam, né? Ou no próprio site do deputado que publica esses artigos. Enfim, tem uma série de instrumentos aí que foram desenvolvidos e que a gente pretende continuar dando prosseguimento neste ano e nos próximos anos. Pelo seu entendimento, parlamentar deve opinar sobre tudo? Eu acho que sim. Deve se posicionar. Deve se posicionar, com certeza. Parlamentar, a Assembleia é uma casa que trata dos mais diversos assuntos. E o parlamentar precisa se posicionar com relação a eles. Se não é a especialidade dele, tem uma equipe de assessores que subsidiam, né, essa posição dele. Ou pelo menos deveria. Né? Mas sim, deve se posicionar sobre tudo. O ideal seria isso. E como é que é você no trato diário com o deputado Maurici? Um bom assessor fala o que apenas o deputado quer ouvir? Pois é, não deveria ser assim, né? O Maurici é jornalista, né? O deputado Maurici, ele é jornalista, ele sabe muito conhece muito daquilo que nós fazemos. Então, é muito descomplicado trabalhar com ele nesse aspecto, né? Tem uma pessoa que está sempre à frente ali do que... a gente está pensando numa determinada situação, numa determinada pauta, por exemplo, ele já tem aquilo fechado com ele, né? O que acaba acontecendo geralmente é nós apenas darmos alguns detalhes, enfim, complementarmos aquilo que no geral já está na cabeça dele. Então é muito fácil, você já entrevistou algumas vezes, sabe que é tranquilo. Uma pessoa super bem informada, super bem articulada, inteligente, não é só porque eu trabalho com ele, mas é porque ele é assim mesmo. Em relação às redes sociais, dá para saber qual a participação que as redes sociais tiveram na reeleição dele agora nesse segundo mandato? E qual que é o foco que vocês têm agora para uma possível reeleição? Uhum. Bom,
Eu cheguei para trabalhar com o deputado Maurici depois que ele já tinha sido eleito, né? Então, o que eu sei é de comentários do gabinete, das pessoas que trabalharam mais diretamente com ele nesse aspecto. E, sem dúvida, as redes sociais ajudaram no processo de reeleição dele, mas não foram fundamentais, muito por conta do perfil do deputado Maurici. Ele é uma pessoa que está todo final de semana, por exemplo, nas cidades da Grande São Paulo, ou nos bairros periféricos da Grande São Paulo. Na base Na dele. base, pessoalmente, né, visitando ali organizações, se reunindo com a própria base, com lideranças políticas. Então ele tem um estilo de trabalho que é muito mais, como diz ainda, né, o vice-presidente da República e ex-governador Geraldo Alckmin, amassar o barro. O Maurici é o cara que amassa o barro. Tomar cafezinho e comer pastel. E fazer reuniões com as lideranças ali, né? Lá na organização, sei lá, no Grajaú, organização de mulheres que tem uma aproximação grande com o mandato, ele vai lá e ouve das lideranças e das pessoas quais que são os problemas, o que pode ser feito, o que ele, parlamentar, poderia ajudar nessa questão, o que as lideranças e as bases podem ajudar no que diz respeito ao trabalho do parlamentar. Então é uma via de mão dupla, né? Sempre. E é sempre uma equipe de comunicação o acompanhando? Sempre. Sempre tem uma pessoa registrando os acontecimentos e eventualmente gravando alguns vídeos ali no local para poder subir nas redes. É plantão full time? Full time. Não tem descanso? Não tem. Parece que o deputado Maurici também não descansa. Só entre Natal e Ano Novo, por aí? Não, isso aí a gente ficou... Teve um recesso, mas fora isso, sempre, praticamente todo final de semana. Tem um trabalho durante a semana aqui no parlamento, né, que também envolve muita gente, inclusive ele, e nos finais de semana. E nesse dia a dia, conta pra gente, como é que funciona essa questão? Você já falou do jornalismo, das redes sociais. Aqui, quando há um grande projeto sendo votado, há todo um trabalho em torno dele para que isso chegue até a grande mídia? Sim, tem muitas pessoas que trabalham, principalmente o pessoal que trabalha mais no âmbito jurídico, né? Tem uma equipe de advogados ali, de pessoas que especializadas em legislação e no âmbito jurídico que auxiliam muito o deputado, né? Na medida do possível, quando eu particularmente, junto com a minha equipe, percebemos que determinado assunto tem um apelo jornalístico, aí nós, entre aspas, vendemos para a grande imprensa. Porque nem todo o trabalho feito pelo parlamentar tem aquele viés jornalístico. Eu digo isso porque nem tudo interessa aos jornais. E a gente precisa atentar para o fato de que, cada vez mais hoje, as redações na grande imprensa são mais enxutas, existem menos profissionais trabalhando, então, portanto, à medida que nós oferecemos um assunto importante, esse assunto tem que estar o mais completo possível para, vamos dizer assim, poupar o trabalho do repórter que vai noticiar o que potencialmente pode noticiar o fato ou esse trabalho parlamentar, por exemplo, né? Então, nesse aspecto, o trabalho do assessor de imprensa ficou muito restrito por conta dessas limitações do jornalismo na grande imprensa, causados, sobretudo, pela, vamos dizer assim, invasão das mídias sociais nesse universo noticioso no Brasil e no mundo. Então, o que existia anteriormente, né, quando eu trabalhava no jornal e que cobria política e que o mundo analógico ainda era muito mais forte, né, quando estava começando as mídias digitais, é aquele tradicional processo da publicidade que financiava o trabalho jornalístico e que fazia com que a roda girasse e o processo se estabelecia dentro de uma relativa estabilidade financeira. Com o advento das mídias digitais, que acabou, em grande parte, invadindo esse espaço da publicidade dos grandes veículos de comunicação,
a verba que era uma passou a ser muito mais dividida, vamos dizer assim. O que vem causando isso de uma maneira geral, né? Estou fazendo aqui uma análise meio grosseira, mas no geral o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos anos é que os recursos de financiamento do bom jornalismo ficaram cada vez mais escassos. E, portanto, as empresas de comunicação passaram a diminuir investimento e, sobretudo, custos. E o profissional, as redações dos veículos de comunicação ficaram menores, prejudicando um trabalho do jornalismo como um todo. Isso exige uma competência maior e um trabalho maior do assessor, e no caso aqui do assessor parlamentar, entre aspas, vender a notícia? Sim. Em muitos casos a gente precisa entregar o trabalho praticamente pronto. O repórter... Cena inimaginável 20 anos atrás. Exatamente. Quando você estava na redação de um jornal. Exatamente. Sobretudo para a televisão, por exemplo, que essas pessoas... A televisão já tem uma dinâmica muito mais agitada, né? E televisão, e vale destacar também, não só a televisão como o rádio, os profissionais eles são contratados por uma empresa, mas acabam trabalhando para 3 ou 4 canais. Sim. E são obrigados a fazer por tudo isso. Uhum. Então, é uma velocidade, e aí por isso você tem que entregar um trabalho quase que pronto. Sim, exatamente. É assim que tem funcionado. Por outro lado, por exemplo, um elemento super importante que existia no jornalismo antes, que era a grande reportagem, ela praticamente não existe mais. Né? O repórter que investiga, que vai atrás das fontes, que conversa com muitas pessoas, que levanta documentos, que pesquisa em cartórios ou em outros... Matérias de página inteira. Matérias de página inteira. Aquilo praticamente não existe mais. Alguns jornais ainda mantêm isso, mas é raro. E reportagens que existiam, por exemplo, praticamente todos os dias, ou pelo menos as grandes reportagens no finais de semana e algumas no meio da semana, não existem mais porque qual veículo de comunicação que investe numa pessoa específica para ficar 1 ou 2 semanas trabalhando num assunto único? Então, praticamente é inexistente isso hoje. E, mais uma vez, né, reforço aqui, quem perde é o jornalismo e quem perde, sobretudo, é o leitor ou o telespectador, que passa a não ter mais conteúdos de qualidade e de relevância para a sua vida pessoal e pela sua vivência coletiva. E a receber ou captar apenas fragmentos e cortes pelas redes sociais. Exatamente. Eu tenho mestrado em jornalismo e a minha pesquisa é justamente sobre o silenciamento na grande imprensa. Isso que você menciona faz muito parte hoje, né, fazia antes e hoje muito mais, que é verdadeiros, a respeito de determinados temas, verdadeiros hiatos e silenciamentos de assuntos que não são cobertos pela mídia. Isso aí de uma maneira geral, sobretudo pela grande mídia. Então tem temas hoje que parece que não fazem parte da realidade do Brasil. Né? Dá um exemplo. O exemplo mais clássico que eu costumo usar é a discussão sobre a taxa de juros no Brasil, né? Política do Banco Central. O que isso exatamente significa, né, para o dia a dia das pessoas? Né? Então, por exemplo, o orçamento nacional, né, do governo federal, destinado às áreas como saúde, educação, etc., quase a metade de todo o orçamento federal da República vai para pagamento da dívida pública, que tem a ver diretamente com o pagamento da taxa de juros. Então, mais do que o investimento em educação, mais do que investimento em saúde, boa parte dos recursos da República, do dinheiro de todo mundo, vai para o sistema financeiro. E qual é a grande mídia que discute isso seriamente? A discussão é por que aumentou a taxa de juros, porque a inflação aumentou, e aí o Banco Central é obrigado a aumentar a taxa de juros para não ter um desarranjo na economia, etc. Que são temas colaterais que não analisam a fundo o porquê do sistema financeiro brasileiro
isso não é só uma prerrogativa no Brasil, mas no mundo inteiro, absorve boa parte dos recursos públicos, enquanto existem problemas seríssimos na saúde, problemas seríssimos na educação, no investimento em tecnologia do país, na segurança pública, enfim, uma série de áreas, na infraestrutura, na habitação, uma série de áreas que estão carentes de recursos, enquanto quase a metade do orçamento da União vai para o sistema financeiro. E os assuntos tornam-se uma mesmice, né? Exato, exatamente. É sempre as mesmas coisas. Agora, isso é deliberado, isso não é uma questão fortuita. Existe uma maneira de enxergar o mundo por conta dos grandes veículos de comunicação e boa parte das mídias digitais, em que quem predomina é uma visão de uma entidade que se fala muito, mas se entende pouco, que é esse tal de mercado. Então são os interesses do mercado... Da Faria Lima. Os Faria Limers. São os interesses do mercado que predominam na hora de disponibilizar as notícias para o público. E aí, no meu ponto de vista, é um desastre, que as pessoas ficam absolutamente desinformadas. Luciano, em relação aqui à casa, à Assembleia Legislativa, esse ano nós temos eleições municipais. Já há um esquema, um cronograma que você traça com o deputado, no seu caso, o deputado Maurici, como será o acompanhamento dele aos vários candidatos aqui, em outros municípios da base? Até que ponto ele deve se envolver muito ou não com essa questão das eleições municipais? Bom, no caso particular do deputado Maurici, ele deve se envolver bastante, tanto na eleição da capital, como na eleição de algumas cidades aqui da Grande São Paulo que, de uma maneira ou de outra, fazem parte da base eleitoral dele. Então, Franco da Rocha, que é a cidade natal dele, e as cidades vizinhas ali, Caieiras e outras, Francisco Morato e tudo mais, além da capital. Então, ele deve participar ativamente no período da campanha, evidentemente, né? Dos candidatos aos quais ele apoia. E a nossa equipe vai estar junto com ele também, porque de uma maneira não, de uma maneira geral, isso faz parte do trabalho do parlamentar. O parlamentar tem um compromisso direto com a Assembleia Legislativa, mas ele tem um compromisso com seus eleitores também. E os eleitores dele podem e devem participar do processo político nas suas cidades. Isso é parte integrante da democracia. Isso daí é a maneira, vamos dizer assim, muito mais adequada da participação das pessoas durante a campanha eleitoral. O ideal não seria só durante a campanha eleitoral, né? Quer dizer, as pessoas têm que participar da vida pública do país, do seu estado, da cidade, sempre, na medida do possível, né? Então, esse processo de campanha, de eleição, de discutir os problemas das respectivas cidades, é um assunto essencial dentro do processo democrático para, ao fim e ao cabo, mudarmos a realidade das nossas cidades, da nossa sociedade. Mudarmos para melhor, evidentemente. E essas mudanças são feitas necessariamente através da via política. Não tem outro caminho. Os outros caminhos que se apresentam geralmente são pela via autoritária, e não é por aí que se muda efetivamente as condições de vida das pessoas. E diante de tantos compromissos no gabinete, vocês têm que se reestruturar e reestruturar a agenda do deputado para que ele tenha presença aqui na casa, mas também essa presença externa. Exatamente, isso. Tanto é que existem servidores, vamos dizer assim, do gabinete trabalhando full time no gabinete e aqueles que o acompanham nas visitas e nos trabalhos que ele faz fora do gabinete. Com revezamento, porque uma pessoa só não dá conta, é evidente. Como é que funciona? Perguntando para o assessor aqui no Papo de Cafezinho aqui. Quando você foi convidado para assumir a gerência de comunicação do deputado Maurici, é intrínseca a reeleição dele um trabalho para que mais votos sejam amealhados para que ele consiga uma reeleição? Como que é isso? É subliminar? Pois é.
o próprio trabalho que o deputado desenvolve no decorrer da sua legislatura, implicitamente, o leva a uma disputa de reeleição. No caso particular do deputado Maurici, eu, pessoalmente, não sei se ele vai disputar a reeleição ou não, isso ele ainda não falou. Eu não sei se ele já resolveu isso com ele, na verdade. Agora, claro que é implícito entre as pessoas que trabalham com ele que essa é uma possibilidade bastante concreta, né, de trabalhar justamente para a reeleição. Né. A própria dinâmica que o deputado imprime no seu trabalho, a velocidade, na gestão, já é uma base suficientemente sólida, na minha opinião, para ele disputar uma reeleição. Ou novos cargos. Ou novos cargos, se for da decisão dele, pessoal. E essa decisão ele toma, evidentemente, com outras pessoas, com o próprio partido, enfim, com pessoas que estejam ali muito mais comprometidas com o deputado dele, com o mandato dele, além dele mesmo. Agora, para encerrar, Luciano, nós vamos para a última parte aqui do podcast Bastidores da Política. Você já atuou como gestor de comunicação em prefeituras de Santo André, Guarulhos, em outras secretarias de turismo, de Barueri, cultura, mas também foi coordenador de comunicação e marketing da CEAGESP. Pergunta que eu te faço, em todos esses trabalhos, qual o maior perrengue que você já enfrentou? Qual a maior notícia de bastidor que você pode revelar aqui para a gente? Olha, teve um período muito difícil na CEAGESP. Não sei se os nossos ouvintes aí sabem, mas a CEAGESP é uma empresa hoje federal com unidades distribuídas em várias cidades do estado de São Paulo. O antigo CEASA, né? É o antigo CEASA. E em São Paulo, na capital, na Vila Leopoldina, tem ali um grande entreposto considerado um dos maiores da América Latina. E quando eu estava trabalhando lá, coordenando a comunicação, existia um projeto, um programa para disciplinar o trânsito interno do entreposto. Que ali, se as pessoas tiverem a oportunidade de visitar, façam, e as que já conhecem sabem do que eu estou falando, é um lugar gigantesco com entra e sai de caminhões e automóveis, geralmente caminhões que é o processo de carga e descarga das mercadorias de frutas, legumes e verduras. E na época, eu não sei como é que está hoje, na época era um caos o trânsito interno. Então o que a diretoria fez naquele momento? Vamos disciplinar um pouco o trânsito interno para poder ter uma certa racionalidade todo o processo de transporte aqui do Maceta interna, por exemplo. Isso, exatamente. E aí foram estipuladas algumas entradas com cancelas e uma tarifa simbólica de pagamento para poder organizar melhor a entrada e saída de veículos. Os permissionários, que são os comerciantes que trabalham ali, não gostaram desse projeto, dessa ideia. Que tem os galpões lá, as bancas. Que tem os galpões, Só que o processo tinha sido conversado com eles. Né? Então, quer dizer, não foi aquilo. Foram abertas várias reuniões, conversamos várias vezes, e no final de todo o processo ficou implícito que existiria ali uma concordância em se disciplinar o trânsito e, a partir daquele momento, poder fazer essa cobrança, entre aspas, que era um valor simbólico, na verdade. Né? Era mais para, inclusive, ajudar a pagar a empresa que estava fazendo o serviço. Ocorre que no dia em que começou efetivamente a cobrança, teve um quebra-quebra tão gigantesco dentro do entreposto, grupo de pessoas que chegavam e começaram a destruir os equipamentos públicos de dentro da CEAGESP da parte administrativa. Né? Abastecimento não, mas o administrativo. Então, os comerciantes continuaram a vender ali sua mercadoria como se nada tivesse acontecendo. Só que o espaço onde existiam os edifícios administrativos foram depredados. Isso durou, sei lá, pouco mais de 1 hora, 2 horas até. O interessante é que a polícia ficou do lado de fora, não entrava aguardando ordens, e a imprensa, os nossos colegas, que já tinham sido avisados do quebra-quebra, né?
porque aquilo ali estava na mídia já há um tempão, ficaram também do lado de fora, sem coragem, eu imagino, de entrar para registrar em loco o que estava acontecendo ali. E eu, como assessor e como coordenador de comunicação, estava no meio daquela confusão, vendo as pessoas se arrebentando, inclusive a minha sala, a sala de outros colegas ali de trabalho. Tivemos que organizar depois que tudo acabou, né, que finalmente o batalhão de choque entrou e resolveu aquela questão mais grosseira ali do quebra-quebra, né? Os colegas jornalistas entraram também e, enfim, cobriram o que tinha sido o que era para cobrir. E a partir daí eu organizei com a direção da CEAGESP uma entrevista coletiva para efetivamente colocar o posicionamento da direção frente àquele tumulto. Né? Então, esse talvez tenha sido o maior perrengue da minha vida, né? De estar ali num campo de batalha, embora não fosse repórter de guerra, né? Mas estar vivendo ali num campo de batalha e sem saber na hora o que fazer e que atitude tomar diante do descalabro que estava acontecendo. Qual a sensação que você teve ao ser convidado para ser coordenador de comunicação da CEAGESP, o maior entreposto da América Latina, que tem todo aquele gigantismo e que muitas vezes, principalmente nos meses de verão, ele é mostrado do alto pelos helicópteros, como eu também tive muitas vezes a chance de retratar a questão das enchentes. Como é que é um repórter... Você antes como repórter e depois como coordenador de comunicação chegar naquele mundo gigantesco de abastecimento. Você se lembra da sua primeira sensação? Eu confesso que eu conhecia pouco a CEAGESP, né? E a partir do momento que eu comecei a tomar contato mais diretamente ali com o entreposto, particularmente ali, né? Aquilo me assustou num primeiro momento, né? A fama que a CEAGESP tinha era das grandes inundações, né, e de muitas frutas e verduras boiando no meio da enchente. Das né? melancias. Isso melhorou um pouco, acho que por conta ali dos investimentos que foram feitos por parte da Prefeitura. De dragagem também no entorno. Então hoje a gente não vê tantas inundações. Graças a Deus. Mas isso daí era um dos problemas, né? Aquilo ali é uma cidade e que tem todos os tipos de problemas que você possa imaginar. Né? Crimes dos mais diversos, a relação muito conflituosa entre comerciantes e direção. Enfim, é um lugar que... Os carregadores. Dos carregadores, né? Das pessoas que trabalham, que são uma espécie de sistema circulatório de dentro do entreposto, são os carregadores. Sim. Né? Agora, do ponto de vista profissional, foi uma escola gigantesca. Né? Ali eu aprendi muita coisa e sou muito grato ao trabalho que eu fiz parte ali. Né? Em que pese ficar assustado nesse primeiro momento diante de tanta coisa diferente que apareceu. E aqui na Casa do Povo, a sua primeira lembrança quando você mudou do lado de balcão? Pois é, aqui interessante, né? Aqui trabalhar na Assembleia é completamente diferente de todos os outros lugares que eu trabalhei. Aqui parece que existe um tempo maior para se elaborar o seu trabalho do dia a dia. Eu diria que tem condições de trabalho muito mais bem adequadas para um profissional como o jornalista trabalhar. Olha, hoje aqui no podcast Bastidores da Política, nós tivemos a presença e a participação a quem eu agradeço muito, a Luciano Somenzari, um jornalista aí com décadas de experiência e que há um ano está aqui à LESP, à frente do gabinete do deputado Maurici. Luciano, gostaria que você deixasse suas palavras finais aqui. Muito obrigado, Renata. Foi um grande prazer participar. Aliás, um tempo voou, né? Voou. Porque, a gente falou de muitas coisas aí, tinha outras coisas também para poder falar, mas foi uma satisfação muito grande. Eu agradeço mais uma vez o seu convite e estou à disposição aí para outras rodadas, se você achar que são pertinentes. Com certeza. Temos um minutinho final. O que você gostaria de falar que eu não perguntei? Olha, acho que a gente falou sobre tudo.
né? Você tem uma experiência de jornalismo tanto quanto eu, né? Então, eu acho que não ficou nada de fora, não. Poderíamos falar de outras questões, porque eu sou uma pessoa muito dispersa, né? Então, se você não me dá aqui uma linha, eu começo a falar de outras coisas, né? Viajar e falar de temas que não dizem respeito diretamente ao nosso trabalho aqui na Assembleia. Mas acho que você perguntou tudo, eu tenho só a agradecer e falar da minha satisfação em estar aqui. Você já está convidado para o nosso próximo cafezinho. Muito obrigado, virei com certeza. Podcast Bastidores da Política, hoje com o jornalista Luciano Somezari. Nós vamos ao ar sempre às segundas e quartas, às 20h. Você pode nos acompanhar também através das redes sociais da Alesp. Até mais!